Fala galera, tô passando aqui para a gente trocar uma ideia acerca de um assunto super polêmico e muito importante que é a PEC 32, que trata da reforma administrativa. Muita coisa é falada sobre o assunto e é algo que interessa não apenas aos servidores, aos concurseiros, mas sim a todo o Brasil, pois trata da prestação dos serviços públicos. Então vamos conversar um pouquinho e ver aí o que é mito e o que é verdade acerca desse tema. Esse assunto tem diversos desdobramentos, tem muitos aspectos a serem analisados, mas quero aqui conversar um pouquinho contigo acerca dos pontos mais importantes para a gente ver aí o que é verdade, o que é mentira. Olha só, primeira coisa, fim do regime jurídico único. Isso é verdade ou é mentira? Verdade. Hoje no Brasil, nós temos o regime jurídico único. Quem trabalha para a União, por exemplo, é estatutário. Eu trabalho para uma empresa pública, é seletista. A reforma, ela vem justamente acabar com o regime jurídico único e nós teremos agora regimes distintos. Dá uma olhadinha como vai ficar ou como ficaria com a aprovação da reforma. Nós teremos os seguintes vínculos. Primeiro, o vínculo de experiência como etapa do concurso público. O vínculo por prazo determinado. O vínculo por prazo indeterminado. Cargo típico de Estado, cargo de liderança e assessoramento. Funciona assim, esse vínculo da experiência é um requisito para a pessoa que vai ocupar aqui o cargo típico de Estado e a gente vai ter também para o prazo indeterminado, que a gente vai ver já já. É uma situação transitória. Esse aqui por prazo determinado é o temporário. É algo que nós já tínhamos, ele amplia bastante as hipóteses, o que não é tão bom, mas nós já tínhamos. E esse aqui é mais do mesmo. Nós temos aí os cargos em comissão, também tem as funções de confiança, mas é basicamente falarmos aqui dos cargos em comissão. Então veja bem, quais são os pontos mais relevantes desse aí, Thales? Nós teríamos dentro ali do mesmo âmbito da administração, pessoas trabalhando em situações distintas. Aquele que tem o cargo típico de Estado e aquele por prazo determinado e o prazo indeterminado. Parece confuso, né? Calma aí que a gente vai conversar um pouquinho mais, isso aqui vai ficando cada vez mais fácil de entender. Esse aqui, então, é a primeira verdade. Nós temos o fim do regime jurídico único, o que não é uma coisa necessariamente boa. Olha só a próxima coisa. A estabilidade vai acabar. É mito. Ou é verdade? Mais ou menos, depende. Olha só, a estabilidade ela vai sofrer aí uma forte restrição com base nessa mudança. Veja bem, nós temos essas carreiras que nós analisamos antes, ok? Ok. A única que continuaria com estabilidade é essa aqui. São os cargos típicos de Estado. O problema é que a gente não sabe direito o que é cargo típico de Estado, porque é lei complementar que vai definir. E essa lei ela pode ser mais ampla, ela pode ser muito restrita. Então a gente tem essa situação aí de que apenas cargo típico de Estado, como por exemplo, cargos de fiscalização, cargos de natureza policial, esses aí é mais fácil nós identificarmos, mas várias outras situações a gente não sabe. Então a estabilidade, ela sofreria uma grande restrição. Professor, isso aí é bom porque só... Não é uma coisa boa e já já a gente vai ver o porquê. Então a gente tem aí a estabilidade só para cargo típico de Estado, que é esse aqui, ó. Tá lá no artigo 41, que a estabilidade, ele vai falando, tal, é só para cargo típico de Estado, conforme a gente conversou, e já já a gente vê um pouco mais disso. Agora, olha só, isso aqui é uma aberração, cara. Isso aqui é o cargo com prazo indeterminado. Isso aqui, na minha opinião, é uma aberração. Como funciona? O cara é investido, ele vai fazer concurso público, ok? Ele faz concurso público, ele vai passar por um período de experiência de pelo menos um ano, seria, entre aspas, um estágio probatório, e depois ele ainda tem que estar classificado dentro daqueles mais bem avaliados. Então olha só que coisa esquisita. A pessoa faz concurso, beleza. Aí nesse período de experiência aqui, imagina que a gente colocou lá 10 candidatos, todos trabalhando. Como que isso vai funcionar? A autoridade pega aqueles 10 e fala, olha, desses 10 aqui, cara, o melhor é você, você e você. Ele escolhe quem vai continuar e quem é desligado aí após esse período de experiência. Eu sempre digo que nós temos que levar em consideração o mau gestor e não o bom gestor. O bom gestor vai fazer as coisas direito. Agora, e o mau gestor? Ele vai querer manter ali os caras que são fechados com ele em coisa errada. Então a gente tem que pensar aí nas ferramentas que nós damos ao mau gestor. Mas mesmo que não fosse o caso, a pessoa vai lá, faz um concurso público, passa pelo período de experiência
e vai trabalhando. Até que um belo dia a administração chega e fala, tchau. Meu, isso não é legal. Isso aí desvirtua totalmente o objetivo do concurso público, que é você ter ali uma segurança. Isso aí vai afastar os bons candidatos. Muitas pessoas que seriam bons candidatos, bons servidores, não vão se interessar por uma situação dessa, porque o concurso público, ele é atrativo justamente por essa segurança. E a estabilidade, ela vai ter então só naquele outro cargo. Esse aqui não está muito bem definido, a legislação que resolveria. Complicado, né? Mas aí é o seguinte, tem um outro ponto que comunica com esses anteriores. O pessoal fala que a estabilidade é um privilégio desnecessário. Não, cara, isso aqui é mentira. Isso aqui é mito dos piores, aí é mentira. 2 erros. Primeiro, a estabilidade não é um privilégio, é uma garantia para o servidor bem desempenhar as suas funções e segundo, que não é desnecessária. O servidor público muitas vezes toma condutas que podem desagradar até mesmo o seu chefe. E aí, ele vai ficar com medo de perder o seu cargo por cumprir a lei? Deixa eu te dar um exemplo. Quem não me conhece, eu sou oficial de Justiça Federal. Certa vez eu estava cumprindo um mandado judicial de penhora de bens em um certo local. E a pessoa não queria que eu cumprisse o mandado, estava me ameaçando, falando que ela era da família de juízes, de desembargadores, que a família dela era uma família poderosa, que tinha muito juiz, desembargador, inclusive que ela ia naquele momento ligar para o tio dela que é desembargador e onde já se viu eu querer cumprir aquele mandado. Eu simplesmente cheguei e falei, legal, parabéns, muito boa sua família. Inclusive mando um abraço lá para o doutor, mas vou cumprir o mandado. Cumpri o mandado, não sofri qualquer represália. Primeiro que eu acho que era mentira dela e mesmo que fosse verdade, eu sou estável. Eu não posso chegar um belo dia e a autoridade falar, olha Thales, eu acho melhor você não continuar aqui. Não, eu não vou sofrer esse tipo de represália. A menos que eu faça algo errado, eu não perco o meu cargo. Então a estabilidade ela é necessária. Imagina um servidor que trabalha em algum setor administrativo e ele pega e vê uma planilha na qual ele descobre uma fraude, porque a gente acha que esse tipo de setor não precisa de estabilidade. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai enfrentar a briga e o chefe dele simplesmente olha e fala, ó, só vai embora, tá? Complicado, né? Então a estabilidade, ela é para o Brasil, ela é para a população, é para que o serviço público realmente possa ser prestado livre de pressões, livre aí de temores. Sem a estabilidade, vai acontecer muita coisa errada. O servidor vai ter medo de bem exercer as suas funções. Próximo ponto. Mesmo aprovado em concurso para cargo típico de Estado, posso não ser efetivada. Isso é verdade. Pode acontecer mesmo. Essa é uma das maiores aberrações que nós temos aqui na reforma, porque é o seguinte, efetivado, que eu disse, é quem adquire estabilidade. A pessoa fez o concurso público para um cargo típico de Estado. Ainda assim, mesmo fazendo tudo certinho, pode não ser estabilizado, ganhar estabilidade? Olha o que diz aí a reforma, ó. Ela fala aqui do cargo típico de Estado, beleza? E fala que esse cargo tem as seguintes etapas. Tem provas, tem aquele período que é o vínculo da experiência, que seria o estágio probatório, pelo período de 2 anos. Só que olha aqui o absurdo, ó, que está aqui no item C. Classificação final, esse aqui que é o absurdo, ó. Classificação final dentro do quantitativo previsto no edital do concurso entre os mais bem avaliados no período do vínculo de experiência. Imagina que a administração pública coloca naquele vínculo lá 10 servidores, mas ao final ela vai ficar apenas com 2 deles. E aí? Como funciona isso? Ah, a lei vai definir critérios, tá, que critérios são esses? É a autoridade que vai escolher. Vamos fazer um exercício de reflexão? Vamos pensar no mau gestor. Vamos pensar aí em um município de pequeno porte, no qual o chefe é uma pessoa ímproba, ele faz coisas erradas, está metido aí no mundo errado. E aí ele tem lá os servidores. Quem que você acha que ele vai escolher para continuar no concurso? A galera que está batendo de frente com ele ou quem está fechando com ele na coisa errada? Isso é óbvio. Isso aqui dá um poder muito grande para o mau gestor. O bom gestor, realmente, ele escolheria os mais produtivos, os que melhor aí se destacaram. Mas tá, vamos imaginar então que desses 10 aí, todos eles preenchessem tudo lindamente. Como que é a escolha? Por idade? Como que é essa pontuação? Só que é impraticável, não tem cabimento a pessoa fazer concurso público, passar por um período de experiência, ter sido um ótimo servidor e falar, ó, não, isso não existe, tá? Isso aqui é impraticável, isso aqui é uma aberração, além de ser algo sem fundamento jurídico para ter dessa forma, é algo que geraria um poder muito grande nas mãos do mau gestor. Esse é um perigo. Às vezes a gente analisa tudo em âmbito federal e a gente esquece,
por exemplo, do âmbito municipal. A gente tem muito município pequeno em que é complicada a situação no dia a dia. Você imagina todo esse poder na mão do gestor local, de simplesmente mandar o estável embora, trocou o prefeito, aí o prefeito fala, não, essa galera aqui eu já não quero mais esse, vão fazer... Cara, isso aí vai gerar uma insegurança, o serviço público não vai ser legal, porque um dos principais fatores para a boa prestação do serviço público é o servidor que manja do trabalho, é a pessoa experiente, que está há um bom tempo naquilo lá. E se toda hora ficar trocando, pode ter certeza, não vai prestar. Próximo, os cargos de preenchimento por livre escolha podem aumentar. Verdade. Pois é, verdade. Olha só, aqui a gente está falando dos cargos em comissão. Aquele que é tipo Pokémon, sabe? A autoridade olha e fala, eu escolho você. Pois é, podem aumentar e sim. Olha só o que trata a reforma acerca disso. Vem cá. Os cargos de liderança e assessoramento serão destinados às atribuições estratégicas, gerenciais ou técnicas. Essas atribuições técnicas hoje são desempenhadas por cargos efetivos ou por empregos públicos, ou seja, pelos concursados. Cara, você colocar o cargo em comissão em atribuição técnica é o serviço do dia a dia. Hoje, a Constituição entende que cargo em comissão e a função de confiança é apenas para atribuição de direção, chefia e assessoramento. Isso aqui abre uma porta perigosíssima, pois mesmo atribuições que não são de direção, tal atribuições normais que os servidores concursados prestariam, poderiam ser preenchidas pelos escolhidos livremente. Tem uma parte na reforma que fala que vai ter um processo seletivo e tal, mas, às vezes é um processinho ali seletivo que não resolve muita coisa. Não quer demonstrar efetivamente uma capacidade daquela pessoa sendo nomeada. E, inclusive, para os cargos de alta hierarquia, tipo secretário tal, estadual do município, nem precisaria desse processo seletivo. Ou seja, não melhorou muita coisa e abre uma porta perigosíssima para preenchermos livremente cargos que hoje é só por concursado. Isso aqui é muito complicado. Próximo ponto. A terceirização pode aumentar. Verdade, cara. Pior que pode mesmo. Esse é um aspecto super negativo da reforma e que muitas vezes é pouco analisado. Olha só o texto dela o que diz, ó. Vai falando que a União, o Estado, DF e o município podem firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e privados para a execução de serviços públicos, inclusive com compartilhamento de estrutura tal. Isso aqui é a terceirização, basicamente ele pode firmar um instrumento de cooperação e algumas atividades serem desempenhadas por terceirizados. Professor, mas isso é ruim? É ruim pelo seguinte, quando você tem um servidor concursado, é a pessoa que faz a sua carreira ali. Ela aprende a bem prestar o serviço público, como funciona, ela vai adquirindo a experiência e prestando um serviço melhor. O terceirizado está rodando, cada hora é uma pessoa nova. Nesse caso, essa especialização no cargo ela não vai surgir. É toda hora alguém inexperiente aprendendo a trabalhar. Então, é algo perigoso. E tem um outro perigo grande aqui. Veja bem, lei federal vai dispor sobre as normas gerais para regulamentar esses instrumentos. Mas olha só, até que seja editada a lei federal, os estados, o DF e o município poderão exercer a competência legislativa plena. Sabe o perigo aqui? Às vezes essa lei federal é postergada e nem é feita. Pode ter muito município que faz uma lei super ampla para terceirização. Eles praticamente acabariam com o concurso, com algumas exceções, e toda hora rodando terceirização. E terceirização, cara, não é algo bom nem na iniciativa privada, quem dirá na iniciativa pública. Aí vai ter aquela empresa que às vezes fala que está contratando 20 pessoas, mas só tem 5 prestando o serviço. Você já viu a porta que pode abrir aí para o mau gestor. Então a gente tem que tomar cuidado que a liberdade é uma coisa boa quando está em mãos do bom gestor. Mas a gente sabe que tem muito mau gestor por aí. Esse aí seria um perigo muito grande. Mas aí, emendando isso que a gente já viu, olha só a próxima fala. O excesso de servidores é o responsável pelos grandes gastos públicos. Super comum isso, né? O pessoal põe na conta dos servidores os gastos públicos. Isso é mentira, isso é mito, isso não é verdade. Olha só, se a gente pegar alguns países desenvolvidos e calcular a proporção entre a população e o número de servidores, o Brasil não tem tantos servidores assim. Claro que a gente tem que tomar cuidado na comparação, porque em alguns países até poderia ter menos, mas assim,
A gente já sabe que hoje tem muita repartição pública que sofre com falta de servidores. E, cara, na boa, o servidor público que a gente está falando não é aquele poderoso, aquele que tem aquele poder de comando. É, entre aspas, o peão, sabe? Entre aspas, que está ali prestando o serviço público, fazendo acontecer. Quando você for lá no INSS, você quer ser atendido rapidamente. Para isso tem que ter servidor. Quando você vai na Polícia Federal, na Receita Federal, no Detran, em diversos outros órgãos, você quer ter aquele serviço prestado de forma eficiente e de forma rápida. Para isso, precisa de mão de obra. Então não dá para colocar a conta no rombo nos servidores. Negativo. O rombo é decorrente de má gestão, é decorrente de má aplicação de recursos públicos, de desvios, de licitação fraudada, e isso é uma coisa que acontece no Brasil há décadas. Agora, querer que os servidores assinem essa conta, isso aí está errado, isso aí não é válido. Então não é responsabilidade dos servidores, porque eles estão ali no dia a dia fazendo por merecer. Claro que a remuneração dos cargos públicos, ela tem que ser uma remuneração legal, pelo seguinte, vou dar um exemplo. Eu sou oficial de Justiça Federal, eu era advogado. Eu não posso mais exercer a advocacia para exercer o meu cargo. Então tem que ter uma contraprestação justa em razão disso. A remuneração dos servidores é uma forma também de garantir que a pessoa, ela recebe bem, ela tem uma vida digna, ela fecha a porta da pobreza e da riqueza. E a pessoa que recebe dignamente, ela não vai se meter em coisas erradas. O cara ganha lá 5, 7, 8, 10 mil. Você acha que ele vai arriscar isso aí para ficar pegando propinazinha? Só se ele for burro, aí tem que ser mandado embora mesmo. Mas a remuneração tem que ser digna, tem que ser justa e não dá pra gente colocar conta nos servidores. Que isso aí, não é responsabilidade de quem tá aqui embaixo, não. É de quem tá lá em cima, beleza? Olha só o próximo agora, e esse também é bem polêmico. A reforma facilita o desligamento do mau servidor. Esse aqui em partes. Vamos lá. Esse aqui tem um pouco de mito, tem um pouco de verdade. Eu não estou aqui também para passar pano para mau servidor. Esse aí tem que ser mandado embora mesmo. O servidor que não trabalha de forma ética tem que ser mandado embora. O servidor que é corrupto tem que ser mandado embora. Isso aí é fato, tá? Só que a gente tem que tomar cuidado para não punir os bons por causa dos ruins. Olha só o que ele fala, que o servidor estável, que como a gente viu, seria apenas aqueles que têm o cargo típico de Estado, somente perderiam o cargo. Olha uma mudança que na minha opinião é boa. Em razão da decisão transitada em julgado, isso já existia, ou proferida por órgão judicial colegiado. Essa mudança, na minha opinião, ela não é ruim, ela é boa. Hoje como funciona? Sentença judicial transitada em julgado, como por exemplo improbidade. Às vezes o cara é condenado por improbidade, recorre, e até ser transitado em julgado ele está lá, tem o cargo ainda. Agora não, foi proferida uma decisão colegiada, por exemplo, em um TJ, um TRF, tchau, entendeu? Já está mais do que classificado ali a ocorrência daquela irregularidade. Então isso aqui não é uma coisa ruim, isso aqui acelera um pouco mandar embora o cara que não é probo, a pessoa que cometeu improbidade, por exemplo. Claro que quando a gente chega no judiciário, a gente sabe que isso aqui vai ser bem analisado, tal, não é uma decisão de primeira instância, é em órgão colegiado. Ele foi condenado e foi condenado de novo em segunda instância. Pronto, tem que ir embora mesmo. Aí nós temos essa daqui, que é super enaltecida. Mediante avaliação periódica de desempenho, na forma de lei assegurada a ampla defesa. Essa aqui é super enaltecida, fala, aquele cara que é estável e é ruim de serviço, ele vai ser mandado embora, tal. Olha, concordo que a medida é boa, mas ela é desnecessária, sabe por quê? Nós temos, desde 98, uma possibilidade do estável perder o cargo, que é avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar. Só que desde 98, não deu tempo de fazer essa lei complementar ainda. 20 e tantos anos não fizeram a lei. Então essa daqui não cola, essa alegação não cola, porque já que o objetivo é esse, então faz a lei complementar. É muito mais fácil ser aprovada do que uma emenda. Não adianta, com essa alegação, tentar empurrar todo aquele restante. Essa daí não cola. Se quer fazer aí essa avaliação periódica de desempenho para tirar fora o servidor que não é eficiente, ok, concordo, é válido. Mas não precisa mexer na Constituição Federal. Basta editar a lei complementar e o assunto está feito. Próximo ponto, e esse é super polêmico. A reforma vai acabar com mamatas. Pois é. Mito e verdade. Tem um pouquinho de cada lado. Eu vou jogar aqui alguns exemplos de coisas que são mitos e de outras que são verdades. Olha só. Primeiro ela fala assim, que a galera enaltece, fala que é super válido,
vai acabar, e são todas vedações, a férias superiores a 30 dias, por um período de um ano, e vai acabar com a aposentadoria compulsória como modalidade de punição. Olha, concordo com as duas medidas, mas tem um pequeno porém, isso aqui não é aplicado pra gente. A aposentadoria compulsória, que é tipo assim, o servidor não é demitido, ele é aposentado compulsoriamente. Cara, isso não existe para servidores. Isso aqui é coisa para juiz, para promotor, para toda essa galera que está fora da reforma administrativa. Deu para entender que a reforma, ela está alcançando do meio para baixo. Ela não vai alcançar quem teoricamente seria beneficiado por isso. A validade de acabar com essa penalidade é discussão que não vem à tona aqui, para esses cargos que eu disse. Mas para os cargos que serão afetados pela reforma, isso aqui já não existe. Não tem essa de ter férias maiores que 30 dias por período de aquisição. É 30 dias, igual a iniciativa privada. Aposentadoria compulsória como penalidade, imagina, o cara tá lá vitaliciado, né, que seria o caso aí de um juiz, ele faz coisas erradas, qual que é a penalidade máxima? Aposentadoria compulsória. E é complicado, né? Mas pra gente isso não existe. Então isso aqui é cortina de fumaça, é para tentar mostrar como a reforma é boa, como ela é válida e impulsionar, mas assim, não, entendeu? É igual falar assim, ó, o servidor não vai ganhar um carro novo todo mês. Ah, legal, a gente não ganha mesmo? Não muda nada. Então isso aqui é uma falácia, tá? Isso aqui é mentira. Por quê? Porque essa mamata nem existe. Agora tem algumas que eu elenquei aqui, são algumas vedações também, ok? Essas aqui são algumas proibições e algumas delas eu considero realmente válidas. Nem tudo também é ruim. Olha só, acaba com a chamada licença-prêmio. Aquela licença-prêmio que é tipo assim, a cada 5 anos ele ganha 3 meses e tal. No Serviço Público Federal, isso aqui já não existe há muito tempo. Então, não vejo razão para não acabar aí também com isso na iniciativa estadual, na municipal. Muitos servidores não gostam quando a gente ameaça mexer nisso. É o que eu falei, cara, eu não tô aqui para passar pano e eu também não tô aqui para fazer a defesa de uma causa cegamente para um lado ou para o outro. Nesse ponto eu acho válido. Porque, poxa, é algo que não tem aí na iniciativa privada, é algo que pode ser até mal visto pela população em geral, então qual que é a razão disso? Vai morrer ficar sem isso aí. Isso é um benefício que teoricamente seria desnecessário, já tem as férias todos os anos, então beleza, isso aí não é algo que vai afetar, tanto que no âmbito federal já não existe há muitos anos. Também não tem a progressão, a promoção, baseada exclusivamente em tempo de serviço. Eu também acho válido, eu também acho isso legal, porque é o seguinte, o servidor vai subindo na carreira. Hoje, em muitas situações, basta com o tempo ele vai subindo. Poxa, vamos colocar ali que ele faça um curso de capacitação, que ele não tenha sofrido penalidades, que o servidor tenha uma produtividade X. Legal, cara, isso vai melhorar o serviço público. Agora, às vezes o cara tá lá empurrando com a barriga e vai subindo. Não é legal, entendeu? Então essa é uma mudança que também é válida. E temos algumas outras, como por exemplo, ó, ele veda a parcela indenizatória sem previsão e requisitos fixados em lei. Isso é muito bom. Verbas indenizatórias muitas vezes são utilizadas aí de forma abusiva, até para fraudar o teto, só que é super válido. Verba indenizatória tem que estar definida em lei. Claro que tudo tem que ser feito de maneira a não dar margem para abusos, mas também é uma coisa boa. E uma outra aqui, só para a gente entender, ó, a incorporação do tempo que a pessoa exerce de cargo em comissão, função de confiança, então é tipo assim, eu tenho meu cargo efetivo, aí exerço um cargo em comissão, alguma gratificação gruda no cargo efetivo, aí faço outro, gruda no cargo efetivo. Isso aí vai dando aqueles super salários que não é algo mais compatível com a realidade atual. Também é válido. Lembrando que todas essas regulamentações têm que ser feitas aí de forma não arbitrária, de forma realmente justa, mas repare que nem tudo são flores e nem tudo são espinhos. Mas de uma forma geral, a reforma não é boa, a reforma é péssima. Basicamente pegaram alguns pontos que seriam muito fáceis de serem implementados, florearam eles e estão aproveitando para trazer um mar de barbaridade juntos, como a restrição da estabilidade, aquele vínculo de experiência que escolhe, isso aí é impraticável, não dá nem para entender como que eles vão fazer na prática. E geraria uma margem muito grande para desmandos. É o que eu sempre digo, a gente tem que pensar em não no bom gestor, mas no mau gestor, que infelizmente é uma realidade em muitos locais do nosso país. A gente vai dar todo esse poder dele escolher quem vai ficar, quem não vai? É lógico que isso aí ele vai acabar fechando com quem está com ele em coisa errada. Aí o pessoal pergunta muito, professor, realmente eu vi que a reforma tem alguns pontos bons, são muito poucos, e a maioria são ruins. O que eu posso fazer? Vamos lá.
Primeira coisa, eu vou deixar aqui no link um abaixo-assinado que é da Ana Justra, que é da Associação dos Servidores do Judiciário Federal. Assina, leva para a família assinar, que já é um caminho. Segundo ponto, cobre o seu parlamentar. Manda um e-mail para o seu deputado, para o seu senador, e você não votou? Manda um e-mail, fala, olha, sou contra a reforma tal. Não é ele que vai ler, os assessores vão ler. Aí o assessor vai ver e falar, pois é, doutor, tá chegando um monte de e-mail contra. Opa, ele vai ver que a margem eleitoral dele pode cair por conta disso, então é uma pressão importante. E outro ponto muito legal é o seguinte, quando a gente chega para a população em geral, que não entende a realidade do serviço público, não entende que é o concurso público, não entende isso que a gente falou, em um primeiro momento eles serão a favores da reforma, porque ela é vendida de forma falaciosa. Ah, a reforma vai acabar com a mamata, a reforma vai tirar o servidor preguiçoso, tal. E não é assim. Então nós temos que ajudar a quebrar essa situação, a mostrar que não é assim. Fala, olha, peraí, que estabilidade que vai acabar? Pera, como assim o servidor ruim? Deixa eu te explicar. Sabe essas explicações que a gente viu? Converse com a sua família, com seus amigos, ajude as pessoas a entender como funciona e ver ali que não é uma coisa boa, tá? Porque lá no futuro, quando nós estivermos aí com repartições públicas sem servidores experientes, sem servidores que são realmente probos, às vezes é aquele servidor que está fechado com o chefe lá que é meio malandro, não estou falando que é em todos os lugares, ok? Mas eu também não vou falar que não tem. Todo mundo sabe que tem, em muitos lugares inclusive. Aí quando estivermos diante dessa realidade, aí é tarde para reclamar. Então vamos aí brigar pela probidade no serviço público, pela qualidade na prestação do serviço público, que isso é algo que não interessa só para servidores e para concurseiros, mas para todo o Brasil. Beleza? Espero que tenha ajudado aí a esclarecer alguns pontos dessa tão polêmica reforma. Não esquece de deixar aí o seu like no vídeo, deixa um comentário também, se inscreva no canal, vai lá e aciona as notificações também para ficar de olho, assina ali o abaixo-assinado, segue nas redes sociais e vamos para cima. Valeu, forte abraço, muito obrigado, até mais. E pô, estabilidade sim, né? Deixa a nossa estabilidade quieto aí e vamos lá. Isso aí afeta só servidor novo, tá? Mesmo eu, servidor estável, eu tô brigando pela manutenção da estabilidade porque ela é uma coisa boa. Forte abraço, até mais.